Flamengo se complica na altitude e perde por Bolívar por 2-1. A altitude atrapalha um pouco. Infelizmente hoje não foi suficiente para sair com a vitória. E o torcedor fica preocupado, né? Uma aparente queda de rendimento da equipe. O treinador que poupa o time nos dois principais jogos da temporada. Não vou eu passar de simpático e bonzinho e dizer que vai repetir toda a equipe, porque não é. Eu me pauto pela verdade. Atualização sobre o caso do Gabigol. O Gabigol tenta poder voltar a jogar e treinar, enquanto a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, não toma uma decisão definitiva. Flamengo mira reforço de peso para a janela de transferência do meio do ano. Chega mais Nação na manhã desta quinta-feira, ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha, não foi uma noite muito boa para nós torcedores do Flamengo. Isso porque o Mengão perdeu a partida lá na Bolívia, na altitude, para o Bolívar por 2-1. O Flamengo não conseguiu se desempenhar bem na altitude e acabou perdendo a partida. E nesse momento, o Flamengo está na segunda colocação do grupo. Inclusive o Bolívar nesse momento tem 9 pontos, 5 pontos de diferença do Flamengo. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal. Tem também notícia e atualização sobre o Gabigol, ele vai voltar ou não vai voltar. Tem também a movimentação do mercado da bola. O Flamengo já está se adiantando para poder fazer as contratações daqui a 2 meses, no meio do ano, a janela de transferência que vai se abrir e o Flamengo precisa de reforço. Nós vimos isso, né? Na altitude, que o Flamengo precisa de reforço, principalmente lateral direito. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muitas informações, mas antes, chega aqui dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva, faça parte do nosso canal. Lembrando que aqui, todos os dias, trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E corre nos comentários e escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Manaus, se você está no Piauí, Tocantins, Pará, se você está em Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, escreva nos comentários pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui forte no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas informações do Flamengo. Flamengo, hein? Vamos falar do Flamengo também. O Flamengo, num determinado momento, estavam os dois times perdendo e o Flamengo acabou não tendo força para virar. 2-1 para o Bolívar na altitude de La Paz. É mais alto, né, do que Quito. A gente estava falando de 2.850, aí é 3.600 e o Bolívar abre o placar com 1 minuto de jogo. 1 minuto. Aí fala, mas aí complicou. Só que olha o placar ali, 4 minutos, o Vinha consegue empatar a partida e aí dá uma calma. Agora, o que se discute hoje, Elton, o Flamengo foi sem 9 jogadores, entre os que não podiam jogar e os poupados. Muita gente acha que talvez o planejamento não tenha sido adequado antes. Por exemplo, naquele jogo contra o Milionários. Talvez esse jogo aí fosse para conta mesmo de uma derrota em La Paz, né? Agora, como que você vê essa situação e esse resultado? Poupar e perder. Mas antes vamos ver os números do jogo. Então, o Bolívar 63% de posse de bola, 26-15 em finalizações, 8-13 em finalizações certas, porcentagem de passes certos muito maior do Bolívar, 86 contra 69, grandes chances 3-2 e desarmes 13-9. É normal para você, Elton, faz parte do planejamento, poupar pensando no jogo do Botafogo, 11 da manhã, né? No próximo domingo, Campeonato Brasileiro. E tá dentro de um planejamento, normal perder em La Paz. Como que você vê esse resultado aí na altitude? De novo, né? Acho que vale pro Bolívar o que a gente falou sobre o Independiente Del Valle. Não é mais, a altitude ela pesa bastante ainda, mesmo que fosse um time inferior. Mas o Bolívar tem um trabalho muito bom. É um trabalho que, inclusive, tem gerado frutos para essa equipe. O Bolívar é o mesmo time que venceu o Palmeiras na temporada passada nessas mesmas circunstâncias.
né, jogando em casa com o Palmeiras poupando os jogadores. É claro que é um risco calculado, mas é um risco, né? Você colocar uma equipe com vários jogadores aí reservas, você corre um risco, obviamente. E há uma mudança também de muitos jogadores reservas, né, Edu? E uma formação tática diferente, né? O Flamengo jogou com 3 zagueiros, jogou com Wesley e o Vinha tendo um pouco mais de liberdade, né, para atuarem como alas, e o Bruno Henrique funcionando como uma referência, né? E o Gerson era o armador da equipe, né? O De La Cruz até muitas vezes jogando numa segunda linha, jogando como um volante, né? E o Gerson até aparecendo um pouco mais à frente. É um time muito modificado. Era um risco que o Tite corria, obviamente, né, de enfrentar um adversário que tem qualidades e que tem altitude também ao seu favor. O Bolívar soube usar isso muito bem, conseguiu fazer um gol no jogo aéreo logo no início. Teve um gol também, né, com uma jogada bem parecida no segundo tempo, que acabou sendo anulado pela arbitragem, né, que foi uma carga, né, do zagueiro do Flamengo. O Flamengo ainda conseguiu empatar quando conseguiu espaço, né, ali, principalmente pelos 2 corredores laterais. Acho que o Wesley aproveitou menos do que o Vinha. O Vinha apareceu bem na área para poder empatar o jogo. Mas aí veio a questão física, pesa bastante, um time desentrosado contra uma equipe muito mais bem encaixada. Essa equipe do Bolívar, do Robato, é um time que tem uma organização bem interessante. A gente já viu desde a temporada passada isso acontecer e a vitória veio. Esse risco calculado pode custar, logicamente, né, a primeira posição do grupo, porque nesse momento o Flamengo tem 4 pontos, o Bolívar tem 9. Claro que ainda faltam 3 jogos, o Flamengo tem esse confronto direto com o Bolívar em casa, mas vai ter que torcer por um tropeço do Bolívar. E eu acho que Milionários e Palestino não tem feito muito para fazer o Bolívar tropeçar nessa reta final, mas vai ter que contar com um tropeço, além do seu confronto direto, para tentar terminar em primeiro lugar do grupo. E terminar em primeiro é importante, né? Porque você vai para o mata-mata com o risco de enfrentar um líder de grupo que pode ser um brasileiro, né? E a grande possibilidade disso acontecer. Então, fica esse risco da liderança. Risco da classificação, acho que muito baixo. Como eu falei, parece ter sido um risco calculado, mas mesmo sendo calculado, é um risco, né? E o Flamengo corre o risco de terminar a primeira fase em segundo lugar. A gente viu o gol anulado ali do Bruno Sávio, né? Ele que faz o segundo gol. Os 2 gols do Bolívar foram de brasileiros, né? O Chicão, o Francisco da Costa, fez o primeiro. E o gol do Flamengo, do uruguaio Matias Vinha. Aqui, a gente até estava brincando, né? Vinha del Mar. Não, Vinha del Altitude, porque não sentiu altitude o Vinha. Agora, classificação, Bolívar 9, então Flamengo 4, Milionários 1 no momento e Palestino 0. As 2 equipes se enfrentam, Milionários e Palestino. Já tem rubro-negro torcendo por um empatezinho aí para o Flamengo ficar um pouquinho acima. Mas, assim, é bem provável que o Flamengo ganhe as próximas 3 partidas. Aí torcer por um tropeço do Bolívar para tentar essa primeira colocação, né? Agora, no final do jogo, quando toma o segundo gol, Elton, parece que o time melhora, o time vai com mais ímpeto buscar o gol de empate. Você teve essa impressão também? Time só complementando, né? Dessas 3 partidas, 2 em casa, e das 3 partidas do Bolívar, 2 fora, né? Onde o time agora só tem um jogo na altitude. Então, acho que é um trunfo que o Flamengo pode usar também nessa reta final. Eu acho que esse jogo, ele mostrou também, Edu, aí falando das estratégias, né? Mostrou que o Flamengo, ele tem uma característica bem peculiar com o Tite, que é o time do jogo apoiado e das triangulações laterais, que são bem importantes e que faltaram nesse jogo. O Tite até tentou mudar no segundo tempo, né? Colocou o Luiz Araújo, dá um pouco mais de profundidade, está acostumado a jogar dessa forma. Colocou o Lohan, aí tirou o De La Cruz, acho que pensando também nessa gestão de minutos. Colocou o Matheus Gonçalves, e aí, quando ele coloca o Matheus Gonçalves, muda a formação, né? Porque ele tira o Léo Ortiz. O Léo Ortiz sentiu também fisicamente. Então, acho que... E foi o que ele pôde fazer também, né? Com relação a mudanças. Eu acho que teve uma queda de rendimento do Bolívar também, porque a qualidade técnica, mesmo na altitude, ela aparece, né? E o Flamengo tem um time melhor. Mas claro que fisicamente e a questão da organização pesaram para que o resultado fosse de derrota. Mas é claro que olhando para curto prazo, esses 3 próximos jogos, é para o Flamengo fazer 9 pontos. Dentro de circunstâncias normais, né? Mesmo com desfalques, possíveis desfalques, o Flamengo tem condições de fazer 9 pontos.
Mas é torcer também para que o Bolívar desça aí da altitude e tropece pelo menos uma partida. A classificação, eu não vejo, pelo menos, Edu, a classificação em risco. Eu vejo o primeiro lugar em risco. Como o Palmeiras também viveu esse risco na temporada passada, vamos lembrar, né? O Palmeiras enfrentou o Bolívar na última rodada, num confronto direto, em segundo lugar, e o Bolívar em primeiro. O Flamengo vai viver situação parecida em 2024, só que com a distância um pouco maior, né? Do Bolívar para o segundo colocado. Ainda segundo colocado, como você falou, o Milionários ainda joga e pode, nos critérios de desempate, ultrapassar o Flamengo, que é irrelevante nesse momento, porque os dois times também vão se enfrentar em breve. La Paz é dureza, né? 3.600 metros. Eu lembro que eu joguei em La Paz um futebol, só que foi na rua, e a rua era inclinada. Então, você jogando do lado mais baixo para cima... Foi mais alto ainda. Mais alto ainda. Era uma montanha para subir. Por isso que meu time perdeu. Mas, vamos ver o Davi Luiz, o que sofreu. Tem uma imagem dele puxando o ar. Às vezes você respira e o ar não vem, né? Olha aí. Respira, Davi. E o Flamengo que fez o trabalho de ir para Santa Cruz de la Sierra e só foi horas antes da partida para exatamente minimizar os efeitos da altitude. Mas não é mole e claro que isso pesa para qualquer equipe que vai jogar em 3.600 metros, que é a altitude de La Paz. Vamos ouvir o técnico Tite depois dessa primeira derrota na temporada. Fala, Tite, tá com o Vinha também ao lado. Lá no Maracanã, depois do jogo contra o Palestino, eu perguntei, você concordou comigo que para jogar na altitude precisava jogar curto, né, valorizando a posse de bola e, vamos dizer, colocando o adversário na roda, não deixando que ele pegasse na bola, tendo mais dificuldade, né? Diferente até do que você falou em outra coletiva, que o Flamengo é muito vertical, tenta buscar o gol a todo momento, seria uma forma diferente de jogar para tentar valorizar essa posse de bola. Por que o Flamengo não conseguiu botar isso em prática hoje, ainda mais com jogadores, com 3 zagueiros que sabem tocar bem a bola, com jogadores que sabem tocar bem a bola? O que faltou para botar isso mais em prática, não dar tantos piques assim compridos como o Flamengo deu, tentar bolas longas como em alguns momentos também aconteceu? E será que foi o gramado? Qual foi o problema que desde o começo o Flamengo teve esse tipo de dificuldade para ter até mais posse de bola para conseguir segurar mais o time do Bolívar? Ele foi crescendo ao longo do jogo, ele teve dificuldade no início porque não tinha a coordenação dos movimentos e a marcação agressiva, muito agressiva do Bolívar. Ela nos inibiu. Depois, com linha de 4, ela começou a crescer e aí tem um pouquinho de volume maior. E o segundo tempo, estava direcionando o olhar assim para quem me fez a pergunta, e o segundo tempo talvez tenha sido num crescente o nosso melhor momento em termos de posse de bola e de articulação. E aí, infelizmente, nós tivemos a infelicidade. Aí criávamos oportunidades, teve a do Bruno, teve a do Gerson, teve a do Lohan, criou oportunidades, aí teve uma condição melhor também, mas ela é uma série de fatores também. Também está modificando a equipe, tu perde, é desumano, ela é inconcebível. Eu também pedi para eles, todos, que eles tivessem bastante posse de bola, bastante entrosamento, que não é uma equipe que vem jogando, que é uma equipe que está rotinada também. Então eu tenho que ter também essa compreensão, mas muito também em função do ritmo imprimido não como ideia, mas com o ritmo imprimido do Bolívar. Não tem tempo para recuperação. Domingo já tem jogo com o Botafogo, clássico, no Maracanã às 11 da manhã. Depois estreia na Copa do Brasil, depois mais jogo pelo Campeonato Brasileiro, depois tem 4º jogo do Flamengo pela Copa Libertadores e o torcedor fica preocupado, né, com uma aparente queda de rendimento da equipe. Prepare-se todos os atletas, porque inevitavelmente nós vamos ter a necessidade de utilizar todos. Não vou eu passar de simpático e bonzinho e dizer que vai repetir toda a equipe, porque não é. Eu me pauto pela verdade. Posso receber todas as críticas que tem em cima das ideias, sim, respeito uma linha, sou aberto a redirecionamento, porque planejamento é dessa forma. Agora, não vou enganar o torcedor, não vai ter. Todos têm que estar preparados. Por quê? Porque vai ser necessário. Com essa sequência que tu mesmo relataste, é inevitável a utilização. Vem aí rotação de atletas, então. Isso é certeza, um grande elenco pode fazer isso, né? Então, domingo, Flamengo e Botafogo, 11 da manhã, e o Botafogo do Arthur Jorge chega com a animação. Se o Flamengo
perdeu sua primeira partida na temporada, o Botafogo ganhou a primeira nesta fase de grupos da Conmebol Libertadores. Ufa, eram 2 derrotas. Na noite desta quarta-feira tivemos algumas partidas da Libertadores da América. O Botafogo venceu o Universitário por 3-1. O Palmeiras, jogando fora de casa contra o Independente Del Valle, venceu a partida de virada por 3-2. E o Flamengo, que perdeu para o Bolívar por 2-1, registrando assim a primeira derrota do Flamengo na temporada 2024. O Flamengo se encontra nesse momento na segunda colocação do Grupo E com 4 pontos. Parabéns, Tite! Parabéns, Tite! Você é um gênio, porque se depender da imprensa que baba o seu ovo o tempo inteiro, você é um gênio. Ah, é o melhor técnico do Brasil. O treinador que poupa o time nos 2 principais jogos da temporada. Os 2 principais jogos do Flamengo na temporada, eu tô com o pescoço machucado, eu não consigo me segurar. Ele não poupa contra o Nova Iguaçu. Calma. Não dá pra ter calma. Contra o Nova Iguaçu, ele ganha por 3-0. E aí ele não poupa o time. Não, vamos com o time titular. Deixa eu falar uma coisa, Tite. Qualquer um ganha o estadual pelo Flamengo. Qualquer um. Com o time que tem, com o orçamento que tem. Agora, poupa contra o Palmeiras, ninguém entende. O grande rival do Flamengo no Brasil. Ninguém pode entender. Aí, vai lá, não, mas calma. O gênio tem um plano. Ele é genial, porque a imprensa baba o ovo. Eu não vejo ninguém criticar o Tite quando ele tem que ser criticado. Inclusive nas Copas do Mundo, que ele passou vergonha. Foi eliminado por Bélgica, foi eliminado pela Croácia. E aí, o que acontece? Quando ninguém critica, eu vou criticar. Quando tem que elogiar, eu elogio. Agora, covarde, porque sabia que podia perder na altitude, e aí agora vai ser desculpa. Ah, não, tem que poupar. Ah, não, vamos poupar. É uma vergonha. Um treinador que chega no Flamengo e acha que tá treinando um time pequeno. Não é pra poupar contra o Palmeiras. Não é pra poupar contra o Bolívar. Agora, eu vou dar uma noticiazinha pra vocês. O Bolívar, acredite, a gente que tenta aqui babar ovo, a imprensa que tenta babar ovo do Tite, gente, é um adversário dificílimo. É altitude. O Bolívar foi eliminado do Campeonato Boliviano pelo Bulo. Bulo foi o time que eliminou esse Bolívar do Campeonato Boliviano. Te dá R$100 pra te acalmar aqui que eu tô te devendo. Você me deve 100. Isso. Obrigado. Eu vou falar do seu Palmeiras já, porque lá tem treinador. Lá tá perdendo e vira. Aqui perde, não dá um ataque. Ah, o Tite não sofre gol. Não sofre porque é cagão. Calma, Tite. Porque tem estrela. Calma, Tite. Olha o pescoço aí, ó. Agora, vai ficar poupando. Gente, o Flamengo tá a 5 pontos do Bolívar, com um orçamento de mais de 40 milhões de folha. É o Bolívar. Não venha com essa lorota de altitude. Então, tem que cobrar o Tite. Ele é o culpado pela campanha vergonhosa do Flamengo na Libertadores. O Flamengo empatou com o Milionários, que era o 9º colocado do colombiano quando o Flamengo enfrentou. Detalhe, só pra vocês saberem uma coisinha. Flamengo com 1 a mais conseguiu levar gol do Milionários, do horroroso Milionários, que não vai ganhar de ninguém se chegar numa fase de mata-mata de Libertadores. Aí o Flamengo pega o Atlético Goianiense, porque resultado engana baba-ovo. A mim não. Pega o Atlético Goianiense, leva gol com um jogador a mais. De novo, era pra levar o segundo, perderam o pênalti. E aí ele vence. Ah, não, os números do Tite. É a mesma palhaçada de quando ele era da seleção. Tentavam defender por número. Número contra time ruim, lá nas eliminatórias. Aí ele ganhava tudo. Chega em Copa do Mundo, não ganhou nada. Então a fase dele é ruim há muito tempo. A última fase boa do Tite foi no Corinthians. Então, que ele mostre o trabalho dele no Flamengo. Porque ele tá 8 meses no Flamengo. Agora, não poupar contra o Nova Iguaçu, depois de um 3-0, e poupar contra o Palmeiras, maior adversário do Flamengo hoje no Brasil, e depois contra o Bolívar. Ninguém entendeu nada. Ah, não, ele vai poupar contra o Palmeiras pra botar contra o Bolívar. Então, Tite,
toma vergonha. É sem noção querer começar a poupar time titular. Vai passar? Vai. Mas lembre-se que você tem Atlético Mineiro, Palmeiras, tudo fazendo campanha boa. E o Flamengo fazendo uma campanha patética. Número, não me enganar, e primeira derrota. Tá bom. Empatou com o Milionários, era pra perder pro Atlético Goianiense, ganhou do Nova Iguaçu, parabéns, parabéns. Então, se tiver que elogiar, eu vou, mas tem que criticar, porque os 2 últimos jogos o Flamengo poupar titulares importantes, pra mim, é uma vergonha. E vou elogiar. Eu vi que você chegou fazendo sobe-sonzinho, esse sobe-sonzinho ridículo que você faz. Vou elogiar o Abel Ferreira. Ele é foda. Tava perdendo de 2-0 pro Independente Del Valle. Virou. Palmeiras virou 3-2, mas o Flamengo, perdendo de 2-1 pro ridículo Bolívar, não deu um chute a gol. Não ameaçou. Ah, não, tá 2-1. Cadê o Flamengo atacando? Mas não, ele não leva gol, Que se dane que ele não leva gol. Torcedor do Flamengo quer ver o Flamengo jogar, quer ver o Flamengo atacar, né, Bruninho Prado? Então é o seguinte, eu não concordo em rodízio. Os maiores atletas, eu não entendo, cara. Se eu roubar um relógio e ir preso, eu sirvo de exemplo para as pessoas, pode ser criança, alguém não. Claro que não. Por que não serve os exemplos do que o Messi faz, do que o Mbappé faz? O Mbappé hoje meteu 2, decidido o campeonato francês e tá numa semifinal de Liga dos Campeões. Dembélé fez 2. Eu vejo o Modric, 38 anos. Os maiores atletas do mundo não são poupados, cara. O Flamengo não pode contratar e fazer não só o Flamengo. Estamos falando do Flamengo porque foi um jogo lá. Poderia o time completo e ter perdido também. Eu já fui com a seleção. Mas aí eu aceito. Eu fui com a seleção. Agora, o cara falar. Eu fui com a seleção. Eu tive lá várias vezes na Paz, graças a Deus, na minha carreira, fui várias vezes lá, nunca tive problema. Isso vai de organismo a organismo. Eu tive lá com a seleção brasileira campeão em 2002, tomamos 3 da Bolívia, o Valdiviesco deitou em nós. E aqui tomou 5. Tomou 5. Tá, a minha pergunta é, ele tem algum argumento pra poupar os 2 principais jogos do ano seguidos? Não tem, como não tem pra poupar o De La Cruz contra o Palmeiras aqui. É isso. Poupou o Pedro também. Aqui. Quer fazer a fisiologia, não sei o quê, papapá, não sei o quê, tudo bem, vou respeitar a ciência, mas por que a ciência não funciona com Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Bruno? É isso que eu tô falando. Que eu questiono o Modric, 38 anos. Se todo mundo se espelha, o futebol, intensidade, você vai ver a Premier League, você vai ver a Liga dos Campeões. Pega os exemplos lá, os maiores jogadores da Europa jogam o Tico. Ontem eu vi o Inter, a Inter de Milão levantar o 20º título, 2 estrelas. Os seus jogadores principais estavam lá, foram eliminados da Liga dos Campeões, os caras não jogam, cara. Se tiver um incômodo, tudo bem, tá sentindo, mas aí você poupa de ir para um jogo, mas os treinos são intensos. No treinamento, você dando um tiro no aquecimento, você pode machucar. Numa dividida com o companheiro no treinamento, você pode machucar. O jogo é muito mais intenso. Você tem que estar mais atento, psicologicamente. Mas o sujeito a machucar tá a todo momento, pô. Não, e vem, eu vi, o Rodrigo Viga tá lá, eu vou até pedir pro Bruninho, pro Piperno esperarem, que eu tenho certeza que ele deve estar também cuspindo marimbondo. Porque abelhas africanas do modo César Pereira. Viga, o negócio é o seguinte, o Tite, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara. O Tite poupou em 2 jogos seguidos. O Tite, o Bolívar... Tem garantia aí, se ficar calmo, que o médico que operou o pirado tem garantia de... Tá bom, garantia? Tá bom, eu vou falar baixo. O Bolívar, deixa eu falar uma coisinha pro Viga. O Bolívar, Viga, que falam tanto, nossa, que adversário, o Vamp mesmo falou agora, ele foi eliminado do boliviano pelo Bulo-Bulo. Bulo-Bulo, eu nem sei o que é. Eu nem sei o que é o Bulo-Bulo. É uma dança que boliviano que eliminou o Bolívar. O Bolívar eliminado pelo Bulo-Bulo do Campeonato Boliviano, ele tem 5 pontos à frente do Flamengo no grupo e ele tem 5 gols a mais no saldo de gols do que o Flamengo no grupo. É uma vergonha, o Flamengo vai passar, vai, mas é por isso que os treinadores do Flamengo acabam caindo, porque falam, não, mas o torcedor, que injustiça. Não dá, Viga, pra poupar 2 jogos seguidos, os únicos jogos que importam no ano, Rodrigo. Apenas no 21º jogo de uma temporada que o Flamengo deve jogar mais de 70 jogos. No 21º jogo da temporada, ele continuou a poupar, e dessa vez de forma ampla e irrestrita. Deixou 8 titulares no Brasil e levou uma equipe cheia de reservas e sem reservas, porque no banco só tinha garoto. Tinha o Luiz Araújo, que até entrou no segundo tempo, e o resto era garotada. Por incrível que pareça, a garotada até fez mais bonito em campo.
do que alguns veteranos, como o Gerson, que teve uma participação ridícula. Teve um lance para empatar dentro da área e deu 2 petelecos e ficou pedindo pênalti. Então, gente, olha, tá na hora da gente falar a verdade, na lata, né? O trabalho do Tite é uma bosta. O trabalho do Tite até agora é uma bosta. Vou repetir. Olha a campanha do Tite na Libertadores. 3 jogos, 1 empate, 1 derrota e 1 vitória contra o baba do time. E mesmo assim por um placar modesto de 2-0. Construído no finalzinho do jogo, o segundo gol, o gol do Léo Ortiz. Gente, não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério um treinador que é pautado pelo departamento médico do Tanuri e pelo setor de fisiologia. Um treinador que não tem peito de chegar e dizer o seguinte: não, gente, isso aqui é Libertadores, eu preciso jogar com o que eu tenho de melhor. Ah, estão mais cansados, estão menos cansados? Problema a gente vê lá pra frente. Agora é Libertadores isso aqui. O Atlético Mineiro, que tem o mesmo número de jogos que o Flamengo, talvez até um pouquinho mais, porque o Atlético Mineiro acho que não poupou no início do Campeonato Mineiro. Joga com Paulinho e Tite todos os jogos, sem exceção. Não poupa nem o Paulinho, nem o Tite. Nem o Tite, olha aí, tô ficando... Nem o Hulk. Tite tá na minha cabeça, tanto na minha cabeça que eu acabo me confundindo. Não poupa nem o Paulinho, nem o Hulk. E os dois saem fazendo gol, um gol atrás do outro. Agora ainda entrou o Scarpa, que voltou a jogar aquele futebol do tempo do Palmeiras. Scarpa que o Flamengo namorou, mas não conseguiu casar, porque preferiu ir para o Atlético Mineiro. Preferiu para o Atlético Mineiro, com certeza, porque a proposta de lá foi melhor, né? Não venho com esse papo de que ele preferiu ir para o Atlético Mineiro porque ele tinha certeza que lá ia ser titular e no Flamengo ele ia ser banco. Nesse Flamengo aí, o Scarpa ia ser banco, titular e faixa para ele. Jogando aonde? Do lado direito. Exatamente uma das maiores carências do time do Flamengo. O lado direito do ataque, que poderia ter o Scarpa. Mas o senhor Marcos Braz, o senhor Bruno Spindel, esses gênios da direção do futebol, acharam que não valia grande empenho. Agora vão repetir aí à vontade, vão repetir que não, ele não quis vir, ele preferiu o Atlético Mineiro. Amigo, bota a grana na mão, bota que ele vem. Agora, se fica de nhé, não vem. Foi para o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro tem 100% na Libertadores até agora, e não poupa ninguém. Vou repetir. O Atlético Mineiro tem 100% até agora e não poupa ninguém. Enquanto o nosso canastrão de novela mexicana leva o Fábio Massaredia para entrevista, leva o Tanuri para entrevista, dá milhões de explicações para não escalar o time titular que ele tem. E além disso, hoje foi de uma covardia assustadora. O Flamengo não jogou, gente. O Flamengo não jogou futebol. Essa que é a grande verdade. O Flamengo botou 3 zagueiros, que eu até achei uma boa ideia, mas simplesmente fez uma linha de 5, porque os 2 laterais mal avançavam. O Vinha foi o único que avançou. Aliás, o Vinha foi um dos poucos que se salvaram. O Wesley não passava a linha do meio-campo nem para nada. Aliás, um desastre, como sempre, o Wesley. É inacreditável a gente ter um lateral como o Wesley. E simplesmente deu a bola pro Bolívar. Vem, joga, me ataca que eu vou me defender, porque eu tenho uma defesa que não leva gol. Levou com 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, gol de cabeça. E uns 30 segundos antes, já tinha tido um cruzamento infernal que o Rossi conseguiu espalmar. A sorte do Flamengo de não ter levado uma goleada, repito, é porque o Bolívar é fraco, é muito fraco. E o Vinha, que fez um partidaço, simplesmente arrumou um empate, tirou um empate da carteira que ninguém sabe de onde é que ele tirou. Porque a bola que ele recebe, ele entra e dá o drible da vaca e bate no cantinho trocado do goleiro, lance todo perfeito, não foi passada pelo Gerson, não. O Gerson Molengão dividiu a bola com o zagueiro. Quem passa a bola para o Vina é o zagueiro. A bola bate no pé do zagueiro e vai para lá. E o Flamengo, com isso, fez um 1-1 mentiroso. Mentiroso! O placar de 1-1 no primeiro tempo é um placar extremamente mentiroso. O Bolívar teve várias chances para marcar. O Rossi fez uma defesa monumental. E outras nem tão monumentais, mas importantes. Então, repito, o 1-1 no primeiro tempo foi uma bênção. Foi uma bênção. E no segundo tempo, que já tinha se visto tudo o que aconteceu, o mínimo que se esperava era que o time voltasse diferente. Voltou até com o Luiz Araújo no lugar do Vitor Hugo. Acho que foi uma substituição, pelo menos teoricamente, interessante, já que o Vitor Hugo não fez bulhufas. O Vitor Hugo entrou para ser mais um zagueiro, não fez bulhufas. E o Luiz Araújo, pelo menos, ajudava a marcar ali pela lateral direita e tentava iniciar um ataque. O Luiz Araújo deveria ter começado o jogo, em vez do Vitor Hugo. Mas o senhor Adenor, cagão, preferiu empilhar jogador de marcação. Empilhar. Deixar o Bruno Henrique mais sozinho que Robson Cruzoé sem radinho de pilha lá na frente. Além disso, o Bruno Henrique não estava numa noite boa. O De La Cruz tentando fazer
milagre no meio-campo, também não viveu uma grande jornada e deu no que deu. 2-1 foi barato, foi baratíssimo 2-1. Agora, a situação do grupo começou a ficar complicada. E o Flamengo se prepara para contratar mais um meia ex-fluminense. A prioridade do Flamengo é manter um elenco forte e competitivo para a temporada, principalmente porque no meio do ano teremos a Copa América, onde o Flamengo vai perder inúmeros jogadores por causa das convocações para as seleções. O Tite vem atuando de forma contundente no mercado, onde vem realizando mapeamento em conjunto com a diretoria para buscar reforço de peso para a janela do meio do ano. E a diretoria do Flamengo, entendendo da dificuldade e tendo que buscar alternativas para entrar com um elenco forte em campo, ligou o alerta sobre a necessidade de reforço no mercado. Com isso, o nome de um velho conhecido voltou a ser especulado no Flamengo. O Wendel, que tem contrato com o Zenit até julho de 2027, mas se tornou alvo visando a próxima janela de transferência. Vale destacar que não é novidade o interesse do Flamengo na sua contratação. De acordo com informações do jornalista Fabrício Lopes, Marcos Braz se reuniu com Tite, onde debateu sobre a possibilidade de reforços para a próxima janela de transferência. O comandante expôs alguns nomes e o vice de futebol falou sobre a possibilidade. Desta forma, existe a expectativa de que a diretoria do Flamengo busque mais uma vez a contratação de Wendel. Apesar de entender a dificuldade da negociação, a gestão entende que vale o esforço. Isso porque, de acordo com o Transfermarkt, ele é avaliado em 22 milhões de euros, cerca de 121 milhões de reais na cotação atual. Por conta disso, se o Flamengo avançar nas tratativas, terá que vender uma das crias do Ninho, que vem se destacando nas categorias de base, o que não seria desejo de Tite nesse momento. Um dos nomes especulados para serem negociados, possibilitando a negociação com o Wendel, seria o de Matheus Gonçalves, Lohan ou Vitor Hugo. Vale destacar que ambos os jogadores recebem sondagem, mas o Flamengo preferiu mantê-los no elenco. Quero falar agora sobre Gabigol. O GE teve acesso à decisão, um relatório de 42 páginas do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem para punir o Gabigol com 2 anos de suspensão. Você vai lembrar, né? Ele testou negativo no exame que fez, mas foi culpado, atribuíram a ele a culpa por uma tentativa de fraude no processo antidopagem por conta do comportamento do Gabigol, que foi hostil, que foi agressivo, que não seguiu as determinações dos coletores. Mas, de acordo com esse levantamento do GE, depois de ter acesso ao documento, ficou claro que os 4 auditores que votaram de forma contrária, o Gabigol foi punido por 5 votos a favor e 4 contrários. Entre aqueles que votaram de forma contrária à punição do Gabigol, isso se deu porque eles perceberam contradição nos depoimentos dos coletores. Houve coletor que, por exemplo, disse que foi impedido de escoltar o Gabigol, teve outro coletor afirmando que não houve impedimento nenhum. Enfim, diante dessa troca dessas contradições dos responsáveis pela coleta do exame, 4 dos 9 auditores que votaram decidiram inocentar o Gabigol. Eles não queriam essa punição de 2 anos. Vale a lembrança de que para a próxima semana é aguardada, talvez até nessa semana, nos próximos dias, vamos trabalhar assim, é aguardada uma resposta da Corte Arbitral do Esporte em relação ao pedido de efeito suspensivo. O Gabigol tenta poder voltar a jogar e treinar, enquanto a Corte Arbitral do Esporte, o CAS, não toma uma decisão definitiva. E depois da derrota lá na altitude contra o Bolívar, alguns jogadores do Flamengo deram entrevista e falaram sobre essa repercussão que muitas vezes alguns jogadores lá sentem falta de ar. Vamos analisar, será que foi isso que prejudicou mesmo o Flamengo? Vamos analisar e vamos ver o que eles falaram nesse momento. Aqui é difícil, mas acredito que a gente conseguiu fazer um jogo bom. Faltou, claro, a altitude atrapalha um pouco e onde a gente não conseguiu acertar ali o último passe, né? E quando acertava, a bola acabava escapando um pouco. Então, cara, é triste. Não tenho muito o que ficar falando. Temos que trabalhar para a gente poder vencer os jogos que a gente tem dentro de casa. Ô Bruno, várias vezes no jogo assim a gente percebia que colocava uma bola enfiada e a bola às vezes acabava saindo mais forte, você não conseguia chegar. Você acredita que essa situação da altitude atrapalhou muito o jogo do Flamengo? Nesses modelos de bola enfiada, desse facão que você faz muito bem, dessa bola na frente que você faz muito bem?
Assim, porque a adaptação tem que ser rápida e durante o jogo não tem como você, como é que eu posso falar, ter o time ali de um passe mais fraco, um time de um passe mais forte. Acaba que o adversário já pressiona e você acaba encostando um pouco mais na bola, onde a bola acaba correndo mais. E se a gente tivesse um pouquinho desse time, eu acho que a gente conseguiria sair daqui com um bom resultado. Obrigado, Bruno. Rossi, uma aqui, Rossi. O Davi foram dois grandes destaques da partida. Tanto você quanto o Davi foram muito bem no jogo. Mas é uma pergunta que a gente tem que fazer para você, porque mesmo você se destacando muito no jogo, o Flamengo tem sofrido gols de cabeça. Como resolver esse problema dos gols de cabeça que o Flamengo tem sofrido, principalmente você sendo um cara que se comunica muito com o grupo? Não, são questões do jogo. Acho que a gente faz um grande trabalho na semana também para melhorar o que nessa situação dos cruzamentos do rival, mas aí a gente o rival também joga, o centroavante dele também é um cara que saltava muito e é muito forte também no jogo aéreo. A gente é difícil também ir na bola, olhar a bola, a defesa, tudo, mas a gente sabe que vem fazendo um grande trabalho defensivamente e a verdade é que hoje demonstramos que o Flamengo está para brigar, não só na altitude, sino também em campo, porque fizemos um grande jogo, então a gente aí sabe que tem que seguir melhorando. A gente também chegou com muitos jogadores que ficaram no Brasil também, que precisavam de um descanso também para a seguidilla do jogo que vem na frente, mas a gente vai muito conforme para o Brasil, porque também, como falei antes, também é muito importante assim ter perdido o jogo, sair perdendo só por um gol de diferença também muito importante, porque na Libertadores a diferença do gol conta e a gente tem três jogos sem altitude e 2 jogos no Maraca que tem que ir para frente, como sempre o Flamengo tem que fazer. Ok, obrigado. Uma aqui, Léo, por favor. Léo, Flamengo cheio de desfalques e a gente hoje viu um Flamengo com uma formação diferente, jogando com 3 zagueiros. Para vocês que são acostumados a jogar com 2 zagueiros, treinar talvez segunda e terça e já chegar hoje jogar com problema de adaptação também da altitude, acaba que complica, fica mais difícil. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que a estratégia até era correta, a gente não conseguiu botar em prática, acredito. Em relação aos 3 zagueiros, eu já tinha trabalhado dessa forma, Davi também, acredito que o Fabrício também. E então estava todo mundo, e os laterais também, o Vina também já tinha trabalhado, então estava todo mundo adaptado a isso. O que a gente não conseguiu foi no início do jogo ali manter muito a posse de bola, que era a ideia que a gente tinha, para que se desgastasse menos, e por lógica eles no início do jogo colocaram uma intensidade muito grande, até para fazer com que a gente sentisse essa diferença de velocidade, diferença da altitude, né, onde falta um pouco de ar em alguns momentos. E acho que isso foi prejudicial ali no começo. Acredito que depois na mudança, para ter um pouco mais de gente no meio, que eles estavam tendo, acredito que muito espaço ali na frente para ter essas finalizações de fora. Eu fui para volante e acho que acabou dando uma melhorada também. No segundo tempo a gente conseguiu já manter mais a bola, conseguiu ter um pouco de controle, mas realmente é uma situação muito difícil jogar aqui, é fora do normal, é realmente muito atípico. Mas não tem o que fazer, a gente tem que vir jogar, fazer o nosso melhor. Infelizmente hoje não foi o suficiente para sair com a vitória. Mas agora é pensar nos próximos 3 jogos da Libertadores, né? Lógico, pensando no Brasileiro agora, que é o próximo jogo, mas na Libertadores nós temos mais 3 jogos, 2 dentro de casa, o Palestino fora, e vamos em busca dos 9 pontos para poder sair com a liderança, que a gente sabe que é muito importante. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí os jogadores do Flamengo falando sobre a altitude, a derrota do Flamengo. Agora é virar a chave e pensar na partida contra o Botafogo, que acontece nesse domingo, às 11 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Tite vai preparar para essa partida, né? Escreva nos comentários aí a sua análise, o que você achou e o que você acha que precisa ser feito a partir de agora para que o Flamengo possa melhorar o seu futebol e parar de ficar poupando o jogador, né? Porque tá complicado essa situação. Bom, tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.